Oi, gente! Toda segunda-feira nós temos o podcast Eli Correia às 19 horas, às 7 da noite, toda segunda-feira, no canal YouTube, o podcast Eli Correia com convidados especiais. Agora eu vou pedir uma coisa para você. Você que nos acompanha aqui através das Cartas da Saudade, você ainda não se inscreveu no nosso canal. Eu vou pedir, se inscreva. A sua inscrição é fundamental para que o nosso canal se torne cada vez mais forte. Vamos lá? Estou esperando então a sua inscrição. Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, Minha Mãe, Minha Rainha. Me chamo Gislaine. Vim aqui contar a história de minha mãe, Helena. Ei, mãe, como tá difícil aqui sem a senhora, viu, mãe? Nossa, como tá difícil. Dona Helena, uma mulher forte, que foi costureira por muitos e muitos anos. Casada há 63 anos. Mãe de 4 filhas, uma delas já falecida. Minha mãe era uma costureira de mão cheia. Trabalhava todos os dias. Com ela, não tinha tempo ruim. Foi com ela que eu aprendi a ouvir e admirar você, Eli Correia. Foi com ela que eu ouvia todos os dias as Cartas da Saudade. No meu trabalho, eu tive que arrumar um radinho para ouvir a Carta da Saudade e todo o seu programa, pois já tinha virado um vício. E não perdia uma só carta sua. Eu não perdia mesmo, como faço até hoje. E enquanto isso, lá em casa, era assim. Minha mãe costurando e ouvindo o seu programa. Eu e os meus 3 filhos morávamos com a minha mãe Helena. Netos esses que ela amava muito, amava demais. Meu Deus, como ela amava esses netos. Gabriel hoje com 33, Guilherme com 28 e Maiara com 21 anos. Ela fazia tudo por eles. E eu não podia achar ruim, não. Se eu achasse ruim com alguma coisa, ela ficava brava, era comigo. Pois ela mimava muito eles. Mas só que eles também mimavam muito essa avó. Meus filhos, em retribuição, tinham muito respeito pela avó. Eles nunca levantaram a voz para ela, nunca. E tudo que faziam sempre era para a avó. Ah, no Dia das Mães, era ela, minha mãe, a dona Helena, que ganhava presente deles, dos netos. E assim, mamãe foi levando a vida. Muito paparicada pelos netos e costurando, que era o que ela mais amava fazer. Mas, pelo motivo de ficar muito tempo sentada, fazendo suas costuras, ela teve problemas na coluna. E aí começamos a tratar. Mas vieram as dores, fortes dores. E com as dores vieram as dificuldades de tudo. Mas mesmo assim, teimosa do jeito que ela era, né, mãe? Teimosa, ela não deixava as costuras. E esse problema na coluna só foi piorando, só foi se agravando. Então, infelizmente, minha mãe sofreu uma queda. Aí sim, acabou piorando mais ainda o seu estado de saúde depois dessa queda. Eu sempre cuidei dela com muito carinho e fazia de tudo para amenizar suas dores. E pedia muito para ela diminuir suas costuras. Mãe, para um pouco, diminui um pouco. E assim foi. Ela começou a dar uma parada nas costuras, mas passou a ter dificuldades para andar e começou a ficar muito tempo sentada ou deitada. Pelo fato de ficar muito tempo sentada, apareceu uma úlcera varicosa na perna dela. E foram quase 3 anos cuidando dessa úlcera, tratando dessa úlcera. Mas, felizmente, essa úlcera foi curada. Só que, depois de 2 anos, apareceu outra úlcera. E essa veio muito forte. E como a senhora sofreu, hein, mãe?
Nossa, como a senhora sofreu! Quantas dores a senhora sentiu! Nessa época, eu tive inclusive que sair do trabalho para cuidar de minha mãe. Eram muitas idas e vindas no hospital, médicos e mais médicos, remédios fortes, injeções, e nada fazia melhorar o seu sofrimento, não é mesmo, mãe? Mesmo a senhora sendo teimosa, eu fiz de tudo para não te ver sofrer. Eu só queria ver a senhora bem. Mas minha mãe só foi piorando apesar de tudo. Até que no dia 23 de dezembro, antevéspera do Natal, tivemos que levá-la ao pronto-socorro, onde, mãe, a senhora foi medicada com fortes antibióticos, lembra? Voltamos para casa. Mas no dia 4 de janeiro, voltamos novamente ao médico. Era um sábado e me lembro muito bem. Mamãe foi medicada, voltamos para casa, ela medicada, e pediram que voltássemos no dia 7 de janeiro. Era o dia 4. Então, medicada que foi, que nós voltássemos no dia 7 de janeiro, pois teria nesse dia 7 um cirurgião vascular para olhar a perna dela, que estava de fato muito feia. A ferida não fechava e, inclusive, exalava um certo odor desta ferida na perna de mamãe. Mas no domingo, quer dizer, isso foi no sábado, no domingo, dia 5, minha mãe piorou e se largou na cama. Não queria comer, não queria se levantar da cama e nós ficamos em desespero. Então, a levamos na urgência do hospital, pois realmente ela não estava bem. Chegando ao hospital, ela já ficou internada. Eu fiquei com ela no hospital por 4 dias, mas ela já não comia e estava delirando. No dia 10 de janeiro, era madrugada, e ela vomitou. E foi aquela correria no quarto. Eu pedi por misericórdia que viesse um médico. Por misericórdia, pelo amor de Deus, um médico. E dentro de 4 minutos, de fato, veio um médico que pediu para que ela fosse transferida imediatamente para a UTI, que lá ela seria melhor assistida. Isso aconteceu às 3 horas da madrugada. E eu fiquei no hospital até às 4 da tarde para poder visitá-la na UTI. Eu não arredei o pé daquele hospital enquanto eu não tive notícias dela, enquanto eu não a vi. Mas quando eu subi para a UTI, para ver minha mãe, finalmente poder vê-la, meu mundo desabou. Mamãe estava entubada. Ah, como doeu ver minha mãezinha entubada. E nesse período de 12 horas, eles tiraram a lesão da perna de mamãe, mas a infecção já estava no sangue. E ela passou 4 dias na UTI em estado grave. Ah, mãe, como foram dias difíceis aqui em casa. Todo mundo sofreu muito, mãe. E nada podíamos fazer, a não ser orar pela senhora. Meus filhos, papai com 86 anos, todos te esperando voltar para casa. E eu então, eu rezava para você voltar curada, voltar sã, voltar sadia. Todos tínhamos esperança de trazê-la de volta para casa. Mas cada visita na UTI era mais difícil. Como pedíamos a Deus pela sua cura. No dia 15 de janeiro, às 2h59 da manhã, eu lembro bem, 2h59 da manhã, 15 de janeiro, meu telefone tocou e era do Hospital Santa Clara. Aquela frase que todos sabemos, aquela frase que todos nós conhecemos. Aqui é do Hospital Santa Clara e pedimos para que a família compareça no hospital o mais rápido possível, trazendo todos os documentos. Esta frase, quando um hospital liga para você de madrugada, às 2h59,
e pede para você comparecer lá no hospital, só pode ser uma coisa. Por mais que você não queira aceitar, por mais que você não queira admitir, só pode ser uma coisa. Então fui eu, minha irmã e o meu filho Gabriel. Chegando lá, não deu outra. A notícia, a pior notícia: mãe, a senhora não conseguiu. A senhora não conseguiu, mãe. A senhora foi vencida. A senhora faleceu naquele 15 de janeiro, às 2h15 da manhã. E nós ficamos sabendo da sua morte, quer dizer, fomos avisados para irmos ao hospital às 2h59. Eu não sabia o que fazer. Como eu ia fazer tudo sem mamãe? Sim, como eu ia fazer as minhas coisas sem ela? Nós fazíamos tudo juntas. Ela sempre foi minha companheira, minha melhor amiga. Tudo nós fazíamos juntas, tudo. Eu fiquei perdida naquele hospital. Eu fiquei perdida em casa. Eu fiquei sem rumo na vida. Eu fiquei sem chão. Só Deus sabe o quanto foi difícil para nós velar e sepultar a nossa guerreira. Sofremos muito. Todos nós queríamos que aquilo não passasse de um pesadelo. Mas não era um pesadelo. Era a triste realidade. Mãe, não foi fácil deixarmos a senhora naquela sepultura. A gente vindo embora do cemitério, olhando assim, a senhora ficando ali, meu Deus, sozinha. Que dor, que dor. Para nunca mais vermos a senhora, nunca mais vermos o seu rosto, nunca mais sentimos a sua presença física. Agora, a senhora ia ficar ali, naquela sepultura. Hoje, todos aqui em casa ainda estamos sobrevivendo diante da saudade enorme que sentimos da senhora, mãe. Sabe, mãe, os seus filhos e netos só choram, sentem muito a sua falta. Eu peço que cuide de nós e nos ajude a amenizar essa dor, para que a senhora também possa descansar em paz. Mas hoje, mãe, meus dias são vazios, porque durante o dia nós ficamos juntinhas, lembra, mãe, ouvindo o Eli Correia. A gente só se separava quando a senhora ia para a cama dormir com o papai. Lembra, mãe? Depois que ouvíamos a carta, a gente sempre fazia algum comentário. Sempre depois que ouvíamos a carta, sempre comentávamos alguma coisa. E como era bom ouvir a carta, a saudade, a história, juntinho da senhora, mãe. E hoje, que ironia do destino, hoje eu aqui escrevendo uma carta de saudade, contando um pouco da sua história, mãe. Nós que tantas vezes ouvimos histórias de tantas pessoas, agora sou eu, escrevendo a sua história. Que dor, que saudade, que vazio a senhora deixou em casa. Hoje eu cuido do papai. A senhora sabe como ele é, calado, caladão. Ele não fala muita coisa, ele não fala inclusive sobre isso, sobre a sua morte, mas sabemos que ele sofre o luto calado, pois vocês eram muito apegados um ao outro. Os meninos e a Maiara sofrem muito também com sua ausência, mãe. Hoje venho aqui, na hora de maior audiência, falar da senhora Dona Maria Helena, de 83 anos, que tinha um coração bom, enorme e cheio de vida ainda. O cardiologista chegou até a dar parabéns pelos exames do coração de mamãe, de tão bons que foram os exames, de coração forte que ela tinha. Mas a infecção na perna foi muito mais forte. Atingiu os rins, os pulmões e o sangue. E minha mãe não resistiu. Morro de saudade, minha amiga, minha companheira, minha birrenta. Às vezes ela era meio birrenta. Os domingos, mamãe, aqui,
não são mais os mesmos quando nos reuníamos. Hoje só fazemos chorar e lembrar de você, mãe. Não posso deixar aqui de agradecer a minha sobrinha Mariana, a fisioterapeuta da família, que ajudou a cuidar da avó com muito carinho. Agradeço a todos que rezaram por ela. E agora, agradeço a você, mãe, por tudo que a senhora foi para os meus filhos, seus netos. Cuida deles, mãe. Aí de cima, onde você está no céu, cuida deles, pois eles estão sofrendo demais com a sua morte, com esse vazio na casa, com esse silêncio. Receba um beijo de suas filhas Marilda, Lucy e Gislaine, suas netas Mariana, Fernanda, Giovana e Maiara, seus netos Gabriel e Guilherme e seus bisnetos Júlia, Lorena, Amanda, Alice e o mais novinho de todos, Pedrinho. E do papai, Sr. Vandick, que viveu ao lado da senhora mamãe por 63 anos. Que Deus cuide de você, mamãe, e que você cuide de nós aí de cima, porque continuamos precisando do seu carinho, do seu amor. Eu, sua filha Gislaine, mandando um beijo, mamãe, para você. Essa é a sua história, a nossa história. História que a vida escreveu. Que saudade de você! Minha mãe, minha rainha. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.